Vasco agora, 777. Sociedade Anônima do Futebol, a SAF do Vasco está saindo, hein? Nova era vem aí? Olha só, estão finalizando o contrato. A due diligence foi concluída com a anuência entre as partes dos termos pré-acordados no memorando de atendimento assinado em fevereiro. Assinado em fevereiro passado, que tem como pontos principais a venda para 777 Partners de 70% das ações da futura Vasco SAF por 700 milhões e a assunção pela SAF de até 700 milhões de dívidas do Clube de Regatas Vasco da Gama. Já teve um empréstimo de 70 milhões que já praticamente evaporou. Não foi? Mas agora ainda faltam algumas aprovações, né? Tem um conselho que foi, enfim, feito só para isso, para analisar, né, essa assinatura desse contrato. O Conselho Deliberativo também vai ter que votar, mas cada vez mais próximo aí a concretização dessa nova fase da vida do Vasco da Gama, professor. Que seja mesmo uma nova fase, é o que a gente espera, né? Primeiro, SAF não é a salvação que se diz no Brasil. SAF tem que ser bem feita. SAF mal feita, você vai voltar a ter os problemas que tem como clube hoje, né, no formato que a gente conhece. Então, muito cuidado para isso. É uma situação complicada, Abel, porque clubes brasileiros como o Vasco, como o Botafogo, como o próprio Cruzeiro, eles entram nessa situação sem poder de barganha. É diferente de clubes que possam analisar, esperar, ver essas experiências e, num segundo momento, talvez, quem sabe, por vontade própria e não por pressão financeira, tornarem-se SAFs. Claro, todos nós torcemos a favor, sempre, mas em condições normais, esse tipo de processo deveria ter tido uma maior concorrência, um poder maior de barganha por parte dos clubes, e aí eu coloco no plural, né? Tanto o Vasco, quanto o Cruzeiro, quanto o Botafogo. No caso do Cruzeiro, a gente viu alguns desacertos com o Ronaldo, algumas questões envolvendo a toca, garantias. No caso do Botafogo, me parece uma característica diferente, né? Alguém que vem de fora tem uma cara, é o Textor. São projetos diferentes. A gente espera que o Vasco esteja fazendo o melhor negócio que pode fazer. Mas as condições de início são sempre desfavoráveis para os clubes, porque são clubes com pires na mão, né? Tanto o Vasco quanto o Cruzeiro e o Botafogo estão abraçando as SAFs como se fosse uma tábua de salvação. Não é a condição ideal, mas de início... Você usou como se fosse... Eu diria que são. São tábuas de salvação. O do Cruzeiro? Infelizmente. O Cruzeiro estava quase acabando o clube. Infelizmente. O ideal seria você ter uma alternativa. E alternativa, inclusive, em termos de concorrência, né? De quem se apresentasse. Acho que os clubes, nessa condição ruim em que se encontram esses três clubes, a gente fica sempre com o pé atrás. Fica sempre aquela sensação de que poderia haver um poder de barganha maior. Mas, enfim, está feito e de início, esse é o lado bom da história, já é mais do que esses clubes tinham. Porque esses clubes nada tinham. Pouco tinham, nada tinham. Dívida. Só dívidas e problemas para o futuro. Pelo menos tem uma perspectiva para o futuro. Eu acho que esse é o lado bom dessa história. Agora, só o futuro dirá se essa foi a melhor perspectiva que esses clubes poderiam abraçar. Nessa pergunta do nosso GC, falando sobre Cruzeiro e Botafogo, o Cruzeiro tem um ponto importante nessa discussão, que é o envolvimento de um ex-jogador brasileiro. Então, isso muda até o trato. Claro que são negócios, mas acho que isso muda também a relação do cara que entende, do cara que já viveu. Ali, Botafogo e Vasco, não. São empresas internacionais que viram potencial, né, nos dois times para investirem. Agora, o Vasco, para a 77, também pode ser um grande case de sucesso que a empresa está buscando, porque é uma empresa de 2015, americana, que tem vários ramos, não atua só no esporte, inclusive dentro da empresa o esporte entra na área de entretenimento para eles. E eles têm time de menores expressões na Bélgica, na França, tem mais de 99% do Genoa da Itália, que foi rebaixado agora no campeonato italiano. Tem também o Sevilha, uma pequena parcela, mas aí tem uma briga interna ali.
Então, não é um acordo e um negócio tão bem sucedido da 777, o caso do Sevilha, mas acho que tem uns pontos importantes quando, principalmente neste momento do futebol brasileiro, que a SAF chega não só no Vasco, como no Cruzeiro, numa perspectiva do que é o futebol brasileiro, né? A gente vive uma crise instaurada de arbitragem, por exemplo, a gente vê o Textor se pronunciando, o Cruzeiro ainda não sofreu com isso para o Ronaldo vir a público falar, mas com certeza ele é um conhecedor de tudo que acontece no futebol brasileiro. Tem o calendário, tem essa carga toda do futebol brasileiro em relação à torcida, pressão. Então, o pessoal que vem para o Vasco também já está de olho. É claro que eles se identificam, eles adoram, principalmente chega no Rio de Janeiro e acompanha jogos em São Januário, tem a torcida. Agora, algumas entrevistas que o Josh, que é um dos sócios, ele deu, ele fala sobre modernização de São Januário, ele fala sobre política social, que é um braço da 77, então eles vão olhar para isso. Tem agora a janela de transferência, então a pressão para assinar isso logo, né, vai passar pelos 15 membros lá do Conselho, tem um prazo de 25 dias, se eu não me engano, para já tentar aproveitar essa janela de transferência. Assim que a Assembleia já passar, já são mais 120 milhões para o Vasco investir, seja em jogador, enfim, infraestrutura. Então, eu concordo com o que o professor fala, poder de barganha, o clube acaba ficando refém. Tem que analisar muito bem o que são esses pontos, porque a gente discutiu sobre o Cruzeiro, vai dar a toca, vai parte de tudo, do Vasco são 70% da SAF, então acho que tem uns pontos a se analisar, mas, num geral, eu acho bom um poder de administração, que pode melhorar para o clube, o torcedor cria uma super expectativa, né? Mas também tem que tomar cuidado o que é poder da SAF, o que ainda tem que preservar de história do clube. Você citou aí já experiências com a 777, com outros clubes, né? Como na Itália, na Bélgica também, Bélgica, né? França. O mesmo caso do Ronaldo, a gente pode dizer que já tem experiência com Valladolid, sim, na Espanha, e do Textor também na Inglaterra, né? E agora com o Lyon, né? Ele não tentou alguma coisa com o Lyon agora? São características que são comuns aí a esses três. E eu acho, Caco e amigos, que quando chegam a essas SAFs, todo mundo, o pensamento, ainda mais os clubes na situação que estão, o pensamento, o olho de todo mundo é em cima da grana que vai entrar, né? É o que o torcedor pensa a princípio. A grana que vai entrar, as contratações que chegam, obviamente, as dívidas que serão pagas aos poucos ou de uma vez, mas eu acho que tem que se preocupar também com a administração. Algo que eu, pelo menos, não me lembro de ter visto no futebol brasileiro esses anos todos, preocupação com uma administração profissional e séria, né? Pensando mesmo como uma empresa que pensa em ter lucro e não prejuízo. Sustentável, né? Sustentável, não é uma coisa né? só de botar no azul agora. E não pessoas que querem se aproveitar dos clubes, como a gente está cansado de ver esses anos todos em vários lugares. E eu sempre falei e continuo dizendo, o Vasco, isso todo mundo sabe, eu morei 3 anos no Rio agora, recentemente, tem um potencial monstruoso para ser um dos maiores clubes do Brasil, da América do Sul, que é uma torcida gigante, fiel, vai ao estádio. Se souberem fazer um trabalho profissional, de marketing, tem tudo para crescer e crescer muito. Abel não tem... Para estar nessa situação, é exatamente o que eu falei. Muita gente que se aproveitou desse gigantismo do Vasco com outros interesses e acabaram praticamente com o clube. Não tem pesquisa sobre torcida de clube de futebol no Brasil feita desde... Primeiro, um pouco mais séria, em 83, do Gallup, junto com a Placar. Não tem pesquisa de ranking de torcida no Brasil que não mostra o Vasco entre as 5 primeiras. Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, São Paulo e Vasco. Então, é um potencial enorme. E muita gente fora do Rio de Janeiro que torce pro Vasco. Sem dúvida, é uma torcida que já foi bem mais feliz, norte e sul desse Brasil, como diz o Vitor. É norte e sul mesmo. Tem vascaíno no Maranhão, tem vascaíno em Santa Catarina, e muito. Tem vascaíno no Piauí, tem vascaíno no extremo sul, no Rio Grande do Sul, no Paraná. Então, é um potencial muito grande. Eu, se fosse um investidor, eu veria o Vasco como um investimento muito importante. Agora, como lembrou a Mari, esses investimentos em clubes também seria melhor se eles estivessem atrelados a uma nova concepção de futebol brasileiro. A Liga, a questão da arbitragem que a Mari citou é uma delas, mas que viria a reboque.
um melhor aproveitamento de direitos de transmissão, inclusive para o exterior. Então, imagino que esses grupos também, a médio e longo prazo, forcem um pouco a barra, no bom sentido, da reestruturação do futebol brasileiro. Não só dos clubes como ilhas de prosperidade. O Vasco não vai ser uma ilha de prosperidade num futebol brasileiro ruim. O Botafogo também não vai ser essa ilha, nem o Cruzeiro, nem ninguém. Está na hora de pensar no negócio e o futebol como um todo. E no caso do Vasco, pelo menos, também tem esse mérito. Como o Vasco foi muito vítima de brigas entre grupos políticos, pelo menos o poder do futebol é tirado dessas mãos. Né? E aí eu não estou falando de nenhum grupo específico, estou falando de vários grupos que passaram pelo Vasco e todos eles prejudicaram o Vasco. Nos últimos tempos, mais prejudicaram do que ajudaram. Do euriquismo ao Roberto Dinamite, o Vasco tem problema com todos eles, caiu com todos eles. Então, agora, quem sabe com uma gestão mais profissional, né? A gente viu, no caso do Cruzeiro, quando teve a votação, até ameaça, né, de torcedores que foram lá naquele tom que a gente conhece de cobrança, de barra apoio, para os conselheiros votarem a favor, porque para o torcedor é sempre ótimo, né? Justamente porque essas pessoas de SAF, elas vêm com muitas promessas e o jeito delas se comunicarem com o torcedor tem toda essa jogada. No caso da 777, no jogo do Carioca, semifinal, jogo de ida, que o Vasco perdeu para o Flamengo, numa das entrevistas do Josh ao GE, ele fala: eu posso garantir ao torcedor que essa foi a última vez que o Vasco enfrentou o Flamengo com um poder aquisitivo muito menor. Porque ele quer igualar e ele quer que o Vasco se volte, né, a ser, até financeiramente falando, um time que briga de igual para igual com os principais clubes do Rio de Janeiro. E hoje o Flamengo é o que tem o poder aquisitivo maior, né? Então também tem essa jogada todo do negócio, aproveitando essa paixão no torcedor.